Olá, seja bem-vindo. Você está no Direct ao Ponto, que hoje conversa com o professor Thales Silva sobre as questões financeiras da gestão da escola. Olá, professor. Olá, professor Costa, como é que está? Tudo bem? Tudo ótimo. E aí, a grande pergunta é: fui eleito diretor de uma escola pública do Estado. E agora? Bem, após ser eleito, o primeiro passo que deve ser feito é um edital de convocação, ok? Que deve ter um prazo de, no mínimo, 24 horas, convocando a comunidade escolar para da sua apresentação como gestor, né, como recém-eleito. Então, essa assembleia será uma assembleia geral ordinária. Existem dois tipos de assembleia, a ordinária e a extraordinária. A ordinária é aquela que já está prevista anualmente para acontecer, tipo, tem a eleição, eu fui eleito, então essa reunião já está prevista no ano. E a reunião extraordinária são aquelas que talvez não estejam dentro do contexto, ou seja uma necessidade pontual da escola naquele momento. Quem participa desta reunião e que documentos são necessários serem gerados neste encontro? Bem, essa reunião ela deve ter a participação de todos os membros da escola, principalmente aquelas pessoas que fazem parte do caixa escolar. Não só do caixa escolar, como também do conselho escolar. Então, no caso, a comunidade como um todo, já que é a apresentação sua como diretor da escola. Então, você irá ter a sua apresentação, né? E esses membros que estão participando da reunião, alguns deles serão aqueles que serão encaminhados, por exemplo, para ocupar alguns cargos do caixa escolar, que tesoureiro, secretário, seus suplentes, né? Os conselheiros fiscais e seus suplentes também, tá? Então, dessa reunião será gerada uma ata, na qual terá as informações do que foi apresentado na reunião, que no caso será apresentado, normalmente nesse momento, é a apresentação do presidente e eleição dos membros do conselho da gestão, né, do Caixa Escolar, da diretoria do Caixa Escolar, e nesse momento se prepara essa ata e gera uma lista de frequência na qual também será encaminhada ao cartório. Então, junto dessa ata, o que deve ser também encaminhado ao cartório? Se leva o edital, aquele que você, em primeiro momento, lançou na escola, convocando a comunidade, a ata, o requerimento da averbação, né, dessa ata, desse momento que aconteceu na escola, da sua posse. Quando ocorre a entrada de novos membros, então existe o documento chamado termo de posse, que inclusive o próprio gestor, ele assina também um termo de posse, né, assumindo aquele cargo perante o Caixa Escolar. E, em alguns casos, existe a necessidade também de uma carta-renúncia. Às vezes, o período do Caixa Escolar ainda está em vigor. Então, se eu, como membro, estou dentro do meu prazo e eu não quero mais fazer parte, então eu tenho que entregar uma carta-renúncia, no qual vai gerar uma vacância naquele cargo. Então, nesse momento, pode ser apresentada essa carta-renúncia, né? E seja feita uma eleição para ocupação daquele cargo, ok? Então, junto desses documentos, se leva também o diário oficial da nomeação como gestor. O senhor falou de caixa escolar. O que é isso? Para que serve? Como administro? O caixa escolar, na verdade, porque a escola é uma empresa, né? Peraí, Thales, peraí. Oi. Eu errei aqui na agora. O senhor falou também em caixa escolar. O que é isso? Como se administra? Ok. O caixa escolar, ele é uma associação privada sem fins lucrativos. Então, na verdade, a escola, ela é uma empresa, né? Ela tem o CNPJ, então, ela tem todas as responsabilidades de uma empresa, né? Então, as informações de Receita Federal, tudo aquilo é feito como uma empresa normal, tá certo? Então, como é composto esse caixa escolar? Esse caixa escolar é composto pelo presidente do caixa escolar, que é nato o diretor da escola, certo? Então,
você, quando eleito diretor da escola, gestor da escola, você também assume a presidência do Caixa Escolar. Então, você será o ordenador de despesa dos recursos públicos que são destinados à sua escola, certo? Assim como você terá o seu vice-diretor, algumas escolas também não têm, né, vice-diretor, mas aquelas que têm vice-diretor, na ausência, no impedimento desse diretor, o vice assume interinamente esse cargo de presidência do Caixa Escolar, e quando não tem vice-diretor, quem é o responsável de assumir uma vacância dessa, de gestão, é o coordenador pedagógico. Está isso no Estatuto do Caixa Escolar. Ok? Então, ele é composto por mais quem? O tesoureiro, que é o segundo na ordenação de despesa. Então, o diretor e o tesoureiro, que é o coordenador administrativo financeiro da escola. Então, eles que fazem toda a parte burocrática de pagamento. Então, pesquisa de preço, análise para ver quem foi o menor valor, né? Então, convocam reuniões para apresentar o recurso que foi destinado à escola e como eles pretendem aplicar esse recurso. Alguns já vêm destinados para aplicação, outros não. Um exemplo rápido, Feira do Livro. Então, o recurso vem para a compra de livros. Sobrou dinheiro, devolve à secretaria, você não pode ser utilizado de outra forma. Entendeu? Então, esse já vem destinado. Existem recursos que eles vêm de uma forma mais aberta. Por exemplo, existe o Pague Custeio, que é para compra de material de expediente, material de limpeza. Então, isso daí você vai, pequenos serviços, né, pequenos reparos, então isso daí você vai aplicar de acordo com a necessidade. Ah, a escola está precisando comprar papel, então vamos comprar papel. Ah, precisa comprar material de limpeza, vamos comprar material de limpeza. Então, você consegue organizar a forma de utilização desse recurso. Ok? Então, como você perguntou, quem são os membros? Né? Quem são as pessoas? Como é composta? Então, diretor, que é o presidente, o vice-presidente, tesoureiro, o suplente de tesoureiro, o secretário, que é aquele que vai documentar tudo que aconteceu em reuniões, né? O seu suplente, e tem os conselheiros fiscais, que são aqueles que vão analisar a prestação, vão auxiliar os gestores, o gestor e o tesoureiro, na aplicação desse recurso. Então, comprar o material, então eu vou averiguar a prestação de contas para ver se está tudo ok. A questão que muitas vezes a pessoa tem a ideia, eu estou fiscalizando, estou vendo se eles aplicaram errado. Não necessariamente. Vocês estão vendo a documentação, estão averiguando se toda a documentação está correta, toda a documentação está ali, o material foi recebido. Bem, vocês estão ajudando a eles a que façam o procedimento mais transparente possível, que é o que deve ser feito com recurso público. Eu sou obrigado, como diretor, a prestar contas de todos os recursos que entram na escola? Sim, sim, com certeza. Todo recurso que entra na escola, ele deve ser prestado contas. Como é que é esse procedimento? Você vai elaborar, pegar todo aquele material que você recebeu. Por exemplo, eu vou fazer uma compra, vou contratar a empresa do professor Costa, certo? Então, na hora que eu contratei a empresa dele para, vamos dizer que ele é um fornecedor de material didático. Então, eu comprei a ele esse material didático. Então, ele vai me fornecer o quê? Primeiro, a pesquisa de preço, que eu vou ter da empresa dele e de mais 2 empresas, no mínimo 3, né? Vou fazer uma consolidação que nada mais é do que analisar, mas colocando no papel, analisar as 3 pesquisas e ver quem foi o melhor valor. Eu posso analisar item a item e eu posso analisar de um modo global. Então, talvez algum item do professor Costa seja mais em conta, mas talvez o da empresa B seja mais em conta o item 5, um outro produto. Mas quando eu vou analisar um modo geral, o valor do professor Costa é mais barato do que todas as outras. Então, eu posso contratar pelo valor global, certo? Então, contratei a empresa do professor Costa. O que é que ele precisa me passar? Ele precisa me passar a nota fiscal, o recibo, e precisa me passar também as certidões, que são 5 certidões. A estadual, trabalhista, União, FGTS e a municipal. São 5 certidões,
ok? Então, isso é uma compra simples de material. Quando passa a ter serviço, aí daí já tem os impostos, são coisas um pouco mais detalhadas que em um outro momento nós vamos poder adentrar nesse mundo que é bem amplo. Uma última pergunta, professor. Como é o relacionamento do gestor da escola com relação ao sistema bancário? Como é que isso acontece? Bem, após a documentação do cartório estar pronta, e daí eu já puxo um outro momento que antecede ao banco, é que toda aquela documentação que foi conversado no início, normalmente ele é passado pela DIREC para que o financeiro dê uma olhada na documentação, porque às vezes vai uma assinatura faltando, às vezes tem uma folha que está faltando, normalmente se leva 2 originais de cada documento, porque senão você vai ter que ter a xerox de tudo e autenticar, então é um gasto que não tem necessidade, já que você pode ter 2 originais de toda a documentação. Então, passa pela DIREC, que dá o direcionamento aí sim para ir ao cartório, recebendo a certidão do cartório, aí sim a escola deve se dirigir ao banco, né? Nesse momento agora que estamos passando de pandemia, por exemplo, está sendo um momento bem delicado, um processo muito mais lento, devido às dificuldades que tem em termos de pessoal, né? Então já foi feito algumas estratégias e não está dando tanto efeito como se era necessário. Mas o padrão, num período normal, é que as escolas, de posse desse documento que recebeu do cartório, porque ele vai receber o que do cartório? Como eu falei, a certidão e toda aquela documentação que ele levou em duplicidade, 2 originais, uma volta para ele carimbada, né? Vem com a chancela lá do cartório. Esse documento ele vai acrescentar nele apenas os documentos pessoais do diretor com o seu comprovante de residência, assim como o do tesoureiro, que são aquelas 2 pessoas que vão movimentar a conta, né, que vão efetuar os pagamentos, coisa e tal. Então, daí ele leva ao banco para ser atualizado o cadastro e, posteriormente, fazer as senhas, a senha J de acesso ao gerenciador financeiro, para poder efetivar, na verdade, a utilização dos recursos que estão na conta da escola. Professor, este primeiro programa foi mais que especial. Queremos agradecer a sua participação e convidá-lo a estar conosco em outros momentos. Obrigado, professor Costa. É um prazer estar aqui com você e tentando passar algumas informações para os nossos queridos professores e que estão gestores, né? Me coloco à disposição para qualquer outro momento a gente poder estar aqui passando novas informações no que for possível para facilitar a vida deles. E só lembrando que toda essa documentação que eu falei, que era necessária para o cartório, nós colocamos sempre no drive da DIREC. Então, nós temos um drive do financeiro que a gente já coloca o modelo que eles vão utilizar com todas as informações, eles vão apenas praticamente preencher com os detalhes da escola, né? E para poder ser encaminhado. Então, normalmente isso está bem mastigado, bem simplificado para eles. Isso é assunto para o próximo programa. A você, muito obrigado. Você esteve direto ao ponto.